Você já se perguntou por que não consegue lembrar dos seus sonhos? Já tentou lembrar de um sonho que parecia carregar algo importante, mas sua mente estava em branco? Me escuta com atenção, por favor. O que eu vou te contar aqui não é teoria. Não é algo que eu li em algum livro ou ouvi num culto qualquer. É fruto do que eu vivi do outro lado, dos lugares onde muitos não voltam. E eu voltei. Mas não o mesmo. Sim, existem casos em que a pessoa está tão cansada, tão esgotada fisicamente, que o corpo simplesmente apaga e os sonhos se perdem no meio da exaustão. Isso existe, eu sei. Mas eu estou aqui para te dizer uma verdade que quase ninguém fala. Na maioria das vezes, eu diria em 99% delas, o fato de você não lembrar dos seus sonhos tem uma raiz espiritual. E pior, é resultado de um plano muito bem estruturado do inferno. Antes de conhecer Jesus, eu era do outro lado. E quando eu digo isso, não é uma metáfora bonita para ilustrar conversão. Eu era literalmente parte de um sistema espiritual demoníaco que controla e manipula vidas. Eu fui iniciado no ocultismo quando ainda era criança. Com apenas 7 anos, eu já era uma autoridade espiritual nas regiões sul de Uganda e norte da Tanzânia. E os sonhos? Os sonhos eram uma das áreas mais vigiadas e manipuladas. Naquela época eu tinha poderes espirituais que nem mesmo eu conseguia controlar. Bastava olhar para alguém e aquela pessoa podia adoecer. Bastava pronunciar algumas palavras e um acidente acontecia. A morte estava a um passo da minha boca. E eu achava que era poder. Eu achava que estava por cima. Mas o preço que eu pagava era altíssimo. Eu cresci com dores físicas constantes. Dores que ninguém conseguia diagnosticar. Por 24 anos, eu sentia o corpo como se tivesse sido espancado na noite anterior. Todos os dias, sem descanso. E além da dor física, havia o trauma emocional. Eu vi meu tio ser assassinado na minha frente. Sofri abusos espirituais. Fui abandonado por aqueles que deveriam me proteger. Tudo isso abriu portas, portas que o mundo físico não enxerga, mas que o mundo espiritual conhece muito bem. Naquela hierarquia das trevas, eu me tornei um líder. Pessoas importantes vinham até mim. Vinham políticos, traficantes, até empresários. Eles se dobravam diante da minha autoridade espiritual, sem saber que estavam selando pactos com demônios. Eu era uma peça-chave num sistema de feitiçaria global. Isso mesmo, global. Não se trata de um feiticeiro isolado numa cabana. Existe uma estrutura, com níveis, rituais, funções. Uma rede que opera em silêncio, infiltrando-se onde você menos espera. E sim, até mesmo nas igrejas. Você não imagina o quanto as trevas estudam pastores. Observam suas rotinas, seus horários de oração, suas crises conjugais, seus medos. Observam tudo. E quando encontram uma brecha, eles entram. E uma das áreas mais fáceis de atacar, sabe qual é? O sono. Os sonhos. Porque enquanto muitos cristãos estão dormindo literalmente, o inferno está operando. Durante anos eu fui treinado para invadir o campo dos sonhos. Para plantar setas, confusão, medos, doenças, desejos, sonhos eróticos, pesadelos, apagamentos de memória. Tudo isso fazia parte de um plano estratégico. Se o inimigo consegue confundir o que Deus queria te mostrar no sonho, ele neutraliza tua direção. Ele rouba tua bússola espiritual. E se ele rouba tua direção, ele te faz andar em círculos. Parece familiar? Mas deixa eu te contar uma coisa que pouca gente tem coragem de dizer. Os sonhos são uma via de comunicação direta entre o céu e a terra. Eles não são aleatórios. Não são devaneios do inconsciente. Quando Deus permite que algo entre no teu sonho, é porque tem ligação com o teu destino. Nada ali é por acaso. Mas o inimigo sabe disso. Por isso ele faz de tudo para te distrair antes de dormir. Ele enche sua mente de ruído. Redes sociais, séries, pornografia, discussões, ansiedade, preocupações. Tudo isso serve para embaralhar o campo espiritual da tua mente. Quando você fecha os olhos, seu corpo dorme. Mas o mundo espiritual permanece ativo. E se você não consagrou aquele sono ao Senhor, alguém vai ocupar esse espaço. Eu fui parte disso. Eu treinava jovens ocultistas para fazer exatamente isso. Interferir nos sonhos dos crentes. Implantar mentiras, apagar revelações, colocar dúvidas. E sabe o que me doía mais? Ver como muitos filhos de Deus tratam os sonhos com banalidade. Compartilham com qualquer um. Expõem revelações preciosas a pessoas sem discernimento. É como se abrissem sua cama espiritual para estranhos entrarem. Isso é perigoso. Muito perigoso. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, me tirou de lá. E foi um processo.
Eu tentei sair do ocultismo algumas vezes e quase morri. Em uma delas, fui preso numa safe house, uma prisão clandestina. Fiquei 6 meses sendo espancado. Queriam que eu negasse Jesus. E eu confesso, teve dias que eu quase neguei. A dor era insuportável. As lembranças me atormentavam. E as perdas. Meu Deus. Minha noiva morreu misteriosamente, 10 dias antes do nosso casamento. Tudo consequência de pactos que eu nem sabia que ainda estavam ativos. Mesmo depois de convertido, enfrentei crises de fé. Eu continuava pregando, mas por dentro estava quebrado. E foi nesse lugar de dor que Deus me encontrou de verdade. Foi ali que Ele me curou. Eu estava à beira da morte com falência múltipla dos órgãos, quando uma oração simples me restaurou completamente. Foi nesse dia que entendi: o mundo espiritual é real demais para ser ignorado. E os sonhos são parte crucial dessa realidade. Por isso eu te digo, com todo amor, mas também com autoridade: você precisa levar seus sonhos a sério. Se você tem dormido como se nada estivesse acontecendo, saiba que há uma guerra acontecendo sobre tua mente enquanto você descansa. Deus quer te revelar coisas. Ele quer falar com você. Mas se teu coração está cheio de barulho, como você vai ouvir? Uma das maiores mentiras que o inimigo espalhou na terra, e espalhou com maestria, é que os sonhos são apenas fruto da mente cansada, que são imagens desconexas, sem sentido, criadas pelo nosso subconsciente. Isso é uma mentira do inferno, e eu posso afirmar com autoridade, porque durante anos eu estive do outro lado, envolvido diretamente com rituais e entidades espirituais que manipulavam os sonhos das pessoas. E sabe o que mais me assusta? É ver como muitos cristãos acreditam nessa mentira. Eles se deitam, sonham, esquecem, ignoram e seguem a vida como se aquilo não tivesse sido um recado do céu ou um ataque direto do inferno. Deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção: não existe sonho neutro. Todo sonho tem uma origem. Ou ele vem de Deus, ou ele é contaminado pelas trevas. E quando digo contaminado, não me refiro só a pesadelos. Há sonhos bonitos que foram plantados para seduzir, distrair, corromper. O mundo espiritual opera com legalidade, com códigos e permissões. Se Deus permitiu que algo entrasse no teu sonho, é porque tem ligação com o teu destino. Nada entra ali por acaso. E o mesmo vale para o outro lado. O diabo também monitora, observa e se aproveita das brechas emocionais, espirituais e até genéticas para plantar imagens, mensagens e até pactos dentro dos sonhos. Sabe por quê? Porque o sonho é um campo de revelação. É no sonho que Deus avisa, direciona, alerta. É também no sonho que o inimigo tenta confundir, iludir e desviar. Ignorar isso é como jogar no lixo as cartas que o céu ou o inferno estão te enviando. Você pode até não lembrar de tudo quando acorda, mas sua alma lembra. E o mundo espiritual cobra, reage e se move baseado nessas interações. Sabe, as mensagens nos sonhos se intensificam quando você está procurando a Deus. Quando você dobra o joelho, clama por resposta, se consagra, jejua, silencia o coração e começa a buscar de verdade. É como se o céu se inclinasse para te ouvir. E é nesse exato momento que o mundo espiritual entra em movimento. Mas veja bem, eu tô falando aqui com você, cristão e cristã, que tem sede de Deus. Porque os céticos vão rir. Vão dizer que sonho é balela. Que é só produto do cansaço, do cérebro tentando organizar as memórias do dia. E sim, tem sonho que vem do físico, claro. A Bíblia mesma mostra isso. Mas 99% das vezes que você sonha algo que te deixa inquieto, que toca a tua alma, que te deixa pensando no outro dia, não é só coisa da sua cabeça, é espiritual. Eu vivi anos preso num sistema ocultista que manipulava sonhos. Eu vi pessoas serem amarradas espiritualmente enquanto dormiam. Eu vi pactos sendo renovados sem a pessoa abrir a boca. O campo dos sonhos é onde Deus fala com mais clareza, mas é também onde o diabo trabalha com mais sutileza. Quando você está em busca de uma resposta de Deus, Ele sabe. Ele vê tua sinceridade, tua rendição, e Ele responde. Só que o inimigo também vê. E ele tenta embaralhar a mensagem. Ele planta confusão. Ele suja a imagem. Ele distorce o que Deus te mostrou. E é por isso que tem tanta gente acordando com a mente pesada, com dúvida, com medo, ou simplesmente sem lembrar de nada. O diabo sabe que se você entende o que Deus falou no secreto, você avança. Você se posiciona. Você rompe. Então ele apaga. Ele te rouba. Quer ver um exemplo? Uma vez uma moça me procurou desesperada.
Ela disse que sonhava, quase toda semana, que precisava chegar em algum lugar. Às vezes era uma casa, às vezes uma estação, outras vezes uma estrada, mas nunca conseguia chegar. No sonho, ela sempre estava perdida, andando em círculos, sendo barrada por obstáculos ou distraída por algo. Às vezes acordava com o coração acelerado, angustiada. E sabe o que Deus me mostrou sobre isso? Que aquela jovem estava com um chamado, com um destino claro em Deus, mas que o inimigo tinha levantado distrações, relacionamentos errados, ansiedade e confusão mental para fazê-la perder tempo. O sonho dela era um alerta. Deus estava dizendo: filha, tua vida precisa de um norte. Eu tenho um destino para ti, mas o inimigo está contaminando teu caminho. E sabe o que aconteceu depois que ela entendeu e começou a orar sobre isso? As distrações caíram por terra. Ela rompeu com o que a atrasava e começou a ouvir com mais clareza a voz de Deus. O sonho mudou. Outro caso marcante foi o de um jovem que me contou que sonhava com frequência que estava sendo observado. Ele dizia que no sonho alguém o espiava. Às vezes via olhos, outras vezes sombras. E ele acordava com medo, como se algo estivesse ao redor dele. Quando oramos, Deus revelou que por trás daquele sonho havia uma legalidade espiritual ligada a medos antigos, traumas da infância e até pactos geracionais. O inimigo estava vigiando ele, esperando uma brecha, e usava os sonhos para tentar oprimir, intimidar, fazer com que ele não buscasse a Deus com liberdade. Entende o que estou dizendo? Deus usa os sonhos para te mostrar o que está te cercando, o que está te atrasando, o que está tentando te destruir, antes mesmo que você perceba no natural. O maior alvo do diabo é o teu sonho, porque se ele rouba o teu sonho, ele confunde o teu propósito. Ele sabe que nos sonhos, Deus libera mapas, libera revelações, libera livramentos. Por isso, ele atua com força para apagar. E como ele faz isso? Te mantendo distraído antes de dormir, mergulhado em redes sociais, ouvindo músicas que abrem brechas, consumindo conteúdos que poluem tua alma. Ele te cansa com excesso de informação, com problemas do dia, com preocupações que te acompanham até a cama. Quando você finalmente apaga, sua mente está tão saturada que você nem tem espaço para ouvir Deus. E tem mais. O diabo também apaga os sonhos com medo, trauma e incredulidade. Tem gente que até sonha, mas acorda dizendo: ah, foi só um sonho bobo. Mal sabe que desprezou uma mensagem do céu. Porque quando você desacredita, você fecha a porta para a revelação. A fé é a chave que ativa o entendimento espiritual. E o diabo sabe disso. Ele trabalha para que você não leve a sério o que Deus disse no secreto. Deixa eu te dizer com toda a sinceridade do meu coração. O diabo não quer que você se lembre do que Deus falou enquanto você dormia. Porque ali, naquele lugar silencioso, onde não tem distração, onde teu espírito está mais sensível, Deus planta sementes de direção, de correção, de aviso, de promessa. E o diabo teme isso. Ele teme o crente que acorda de um sonho e vai orar. Ele teme o cristão que discerne o que recebeu e toma posição no mundo natural. Porque esse tipo de cristão é perigoso. Ele não anda em círculos. Ele anda em revelação. Então, se você tem tido sonhos estranhos, repetitivos, ou se você simplesmente parou de sonhar, não ignore. Não trate como algo comum. Pergunte a Deus. Jejue. Ore. Peça discernimento. Porque talvez você esteja sendo roubado nas madrugadas. Talvez teu destino esteja sendo combatido sem que você perceba. E Deus está tentando te alertar. Os sonhos são uma linguagem divina. Um território onde Deus sussurra os segredos do céu aos que o buscam em espírito e em verdade. Só que essa linguagem é sagrada. Não é algo para ser exposto de qualquer jeito, para qualquer pessoa. O maior erro que muitos cristãos cometem é tratar os sonhos como se fossem banais, como se fossem meros produtos da imaginação noturna. Ou pior, como se fossem histórias interessantes para contar em roda de amigos ou grupo de WhatsApp. Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda sinceridade. Tem promessas que foram abortadas porque alguém contou o que Deus falou no secreto para quem tinha inveja escondida no coração. A Bíblia é clara. Deus fala por sonhos. Ele mostra o que vai acontecer, revela perigos ocultos, dá direção para decisões e até corrige nossos caminhos. Mas quando você compartilha um sonho com quem não tem maturidade espiritual, ou com quem carrega o coração contaminado, você abre uma brecha enorme. É como deixar uma porta aberta no meio da madrugada e se deitar para dormir tranquilo, achando que nada vai acontecer. Quando você conta seu sonho a qualquer um, você está abrindo sua cama espiritual.
Está deixando alguém entrar no teu quarto secreto com Deus. E sabe o que acontece? O inimigo entra também. Ele ouve. Ele observa. E se puder, vai usar aquele sonho contra você. Quer ver um exemplo bíblico que ilustra isso com perfeição? José é o filho de Jacó. Um jovem sonhador escolhido por Deus para algo grandioso, mas ainda imaturo. Lá em Gênesis 37, ele teve 2 sonhos. Sonhou que os feixes dos seus irmãos se curvavam diante do seu. Depois que o sol, a lua e as estrelas também se curvavam a ele. O que ele fez? Compartilhou com seus irmãos. Talvez no entusiasmo, talvez na inocência. Mas ele não discerniu com quem estava lidando. E sabe qual foi o resultado? Despertou inveja. Despertou ódio. Aqueles sonhos, embora fossem proféticos, mexeram com o orgulho e o ciúme dos irmãos. E o que aconteceu? Eles planejaram matá-lo. Jogaram ele num poço. Venderam como escravo. Tudo porque um sonho foi compartilhado com quem não tinha coração limpo. Agora preste atenção. O sonho era verdadeiro. Era de Deus. Mas a forma como foi exposto abriu uma guerra espiritual que José precisou vencer com lágrimas, humilhação e anos de espera. Deus cumpriu a promessa, sim. Mas quanto sofrimento poderia ter sido evitado se ele tivesse guardado aquilo no coração, levado em oração e esperado o tempo certo de Deus? Assim como os sonhos bons despertam inveja, os sonhos ruins atraem a alegria daqueles que torcem contra você. É duro dizer isso, mas tem gente que sorri com a tua derrota, e se alegra em saber que você está sonhando com morte, com perseguição, com queda. Porque na mente deles, isso é sinal de que você está sendo derrotado espiritualmente. Já ouviu alguém contar um pesadelo e o outro responder com aquele ar de desdém? Isso aí é porque você está mal com Deus? Pois é. O inimigo se utiliza disso também. E muitas vezes usa até crentes carnais para plantar dúvidas, acusações e condenação. Sonhos ruins devem ser levados diretamente a Deus, em oração e jejum, com discernimento e dependência do Espírito Santo. Infelizmente, muitos filhos de Deus perdem suas promessas porque tratam os sonhos como algo banal. Esquecem que o mundo espiritual é real. Que há guerra travada todas as noites enquanto você dorme. Que os céus e os infernos estão observando o que Deus libera sobre tua vida. Quando você expõe o que recebeu de Deus a pessoas erradas, você dá munição ao inimigo. Você antecipa algo que ainda não está maduro. Você coloca pressão no processo. Às vezes o próprio Deus está em silêncio sobre o cumprimento de um sonho porque está te protegendo. Mas aí você vai lá, compartilha e abre brecha. Jesus mesmo nos ensinou a orar em secreto, a entrar no quarto, fechar a porta e falar com o Pai que vê no oculto. Por que então não tratar os sonhos da mesma forma? Sonhos são janelas para o espiritual. São códigos que precisam ser discernidos, não expostos como se fossem entretenimento. Tem sonhos que só você e Deus devem saber. Tem revelações que não são para serem ditas, mas vividas. A palavra de Deus está cheia de exemplos que confirmam isso. José, o pai terreno de Jesus, recebeu instruções importantíssimas em sonhos. Em Mateus 1, 20 e 21, um anjo do Senhor aparece a ele em sonho e diz para não temer receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mais à frente, em Mateus 2, outro sonho o adverte para fugir para o Egito, salvando a vida do menino Jesus da perseguição de Herodes. Note que José não foi atrás de interpretações. Ele ouviu, creu e obedeceu. Silenciosamente. Discretamente. Daniel também é um exemplo poderoso. Um homem cheio do Espírito, com sensibilidade profunda para o mundo espiritual. Em Daniel 2, ele interpreta o sonho de Nabucodonosor. Mas o mais impressionante é que ele mesmo recebeu revelações complexas em sonhos e visões. Ele não saía falando com todo mundo. Ele registrava, meditava, orava. Daniel sabia que sonho é coisa séria. E o profeta Joel, em Joel 2:28, profetizou algo tremendo. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Note que sonhos estão dentro da promessa do derramamento do Espírito. Ou seja, fazem parte da vida espiritual do crente cheio do Espírito Santo. Agora, perceba uma coisa muito importante. Os justos sabiam interpretar os próprios sonhos. José, Daniel, José, o pai de Jesus, todos receberam direção clara e souberam o que fazer. Agora, os ímpios, como Faraó e Nabucodonosor, precisavam de intérpretes.
Por quê? Porque não tinham intimidade com Deus. Eles dependiam de terceiros. Isso é um alerta. Se você é filho de Deus, cheio do Espírito, deve buscar interpretar seus próprios sonhos com a ajuda do Espírito Santo. Não saia correndo atrás de profetas para cada coisa que você sonha. Primeiro, ore, jejue, espere. E então, se Deus permitir, compartilhe com alguém maduro na fé. Mas jamais exponha ao acaso. Sonhos são sementes de promessas. E sementes precisam ser enterradas no silêncio da terra até o tempo certo de brotar. Fale demais e você cava a semente antes da hora. Silencie e você verá o fruto no tempo de Deus. Que os teus sonhos sejam guardados no altar. Que sejam discernidos com sabedoria. Que, acima de tudo, você compreenda que aquilo que Deus revela no secreto, é no secreto que deve permanecer, até que o próprio Deus manifeste com poder e glória no visível. Quando eu compreendi que os sonhos são uma linguagem de Deus, tudo mudou na minha caminhada espiritual. Eu percebi que muitas vezes o céu está gritando para mim no silêncio da noite, mas o meu coração estava ocupado demais, distraído demais, barulhento demais para ouvir. Há promessas de Deus sendo liberadas sobre a tua vida enquanto você dorme. Há respostas sendo entregues, direções sendo desenhadas, advertências sendo reveladas. Mas o inimigo, astuto como é, tem se aproveitado da nossa distração, da nossa falta de vigilância para roubar, confundir ou até mesmo apagar aquilo que o Senhor nos mostrou. E o pior, quando abrimos brechas, ele entra. Sim, o inimigo se infiltra nas nossas madrugadas. E sabe como ele faz isso? Através da tua língua. Quando você compartilha sonhos que deveriam ser tratados no secreto com qualquer um, você está entregando sua intimidade espiritual. Você abre mão da proteção, expõe o sagrado ao profano, e muitas vezes sofre as consequências sem nem perceber. Quantas pessoas hoje estão andando em círculos porque esqueceram sonhos importantes que receberam? Quantas orações foram negligenciadas porque não discerniram que aquele sonho era uma revelação? Quantas promessas deixaram de se cumprir porque o inimigo entrou e semeou confusão? Querido, entenda isso. Muitos sonhos são como profecias. Deus realmente usa sonhos para falar com o povo. Há sonhos que precisam ser anunciados, compartilhados, confirmados. Ele usa pessoas com esse dom, e isso é bíblico. Mas há sonhos que dizem respeito apenas à tua vida, ao teu processo, à tua promessa. E esses precisam ser tratados como se fossem tesouros. O ouro não se deixa exposto em qualquer lugar. Ele é guardado, escondido, preservado. E com os sonhos que vêm de Deus não deve ser diferente. Se você sonha com confusão, se vê perdido em lugares estranhos, se acorda com o coração angustiado, saiba, isso não deve ser ignorado. Leve isso à oração. Diga a Jesus o que viu, como se sentiu. Pergunte ao Espírito Santo o significado. Peça a Ele clareza. Muitas pessoas estão sendo atacadas à noite e nem se dão conta. Estão tendo sonhos reveladores, mas como não se consagram, como não anotam, como não oram, acabam esquecendo. E o inimigo se aproveita disso. Porque ele sabe que aquilo que você esquece, você não protege. Por isso, eu quero te ensinar algo simples, mas poderoso. Antes de dormir, ore. Consagre seu sono a Deus. Peça ao Espírito Santo para vigiar teus pensamentos e sonhos. Diga a Ele que você está disponível para ouvir. Tenha um caderno de sonhos ao lado da cama. Anote tudo, até o que parece bobo. Porque o que hoje parece insignificante, amanhã pode ser a chave que abre uma porta. Se purifique, se consagre. Viva de forma a ser um canal limpo para Deus se comunicar com você até durante o sono. E aqui vai um alerta com autoridade. Deus quer te revelar coisas profundas, mas se você continuar distraído, Ele pode parar de falar. O céu respeita o teu nível de responsabilidade espiritual. Se você não valoriza, se você não guarda o secreto de Deus, se você trata como qualquer coisa, então você corre o risco de perder algo que era só teu. O Espírito Santo não grita, ele sussurra. E se o teu coração estiver cheio de barulho, você vai perder o sussurro do céu. Agora eu te convido a refletir. Quantos sonhos você já teve e esqueceu? Quantas vezes você acordou com algo no coração e pensou, depois eu anoto, e não anotou? Quantas direções foram apagadas da tua memória porque você não deu importância? E se um desses sonhos era a resposta que você tanto pediu? E se ali estava a chave para destravar uma área da tua vida? O céu não é negligente, mas nós somos. E chegou a hora de mudar isso. Não durma mais como se nada estivesse acontecendo.
O mundo espiritual continua operando enquanto seus olhos estão fechados. Deus não para de trabalhar porque você foi descansar. Pelo contrário, muitas vezes é no descanso que ele encontra espaço para agir. Então durma com propósito. Durma com fé. Durma como alguém que espera ouvir a voz de Deus na madrugada. Porque ele ainda fala em sonhos. Ele ainda revela. Ele ainda direciona. Mas é preciso estar vigilante. E acima de tudo, é preciso estar disposto a guardar o que o céu te confiou.